Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lino Bertrand, falando diretamente do mundo da Lua. Não, tô brincando, não é do mundo da Lua. Mas já que nós estamos falando de arte, né, sobre nesse encontro com o nosso querido Caio Félix, valeu a introdução aí. Por que não, né? Por que não? Hoje nós estamos aqui com um querido amigo, Caio Félix. A gente se conheceu de forma inusitada. Alguns de vocês já devem saber dessa história. E ao longo dos anos, aí, a gente foi estabelecendo uma conexão bem forte, até porque temos ideias semelhantes e, além de tudo, ele trabalha com arte, com mandala, etc., e eu também. Então, o tema de hoje, com ele, com o Caio, é Médico, cura-te a ti mesmo com a arte. Um tema que eu considero muito, muito importante, fundamental, no momento em que a gente está enfrentando uma dinâmica no mundo inteiro, em que os médicos são muito, muito requisitados. Todo tipo de médico, né? Então, Caio, vou falar para você se apresentar agora, você fala um pouquinho sobre você, né, sobre o seu trabalho, e depois já pode entrar no tema, ok? Tá legal, Linão. Valeu. Eu primeiro agradeço, né, o convite. Para mim ainda é um mistério por que eu sou convidado junto com tantos outros convidados ilustres, mesmo que eu não tenha a bagagem que desses, né, que muitos aí são professores ou professores dos meus professores. Então, tá nesse rol aqui, para mim é bem inesperado, mas como eu sou carudo, né? Então eu aceito o convite e entrego o melhor de mim, né? Que é a única coisa que eu posso entregar aqui. Eu espero que nesse melhor de mim, que não é tanto, possa servir as pessoas que nos assistem, né? Nos acompanham aqui, tanto meus alunos quanto meus professores, né, e meus amigos, meus irmãos, nossos irmãos, né, nessa fase que a gente compartilha, né, de uma de uma série de características que nos são iguais, né, que é esse chamado para dentro, né, esse chamado para autoobservação, querendo ou não, né? Então, agora a gente está frente a um desafio que é de lidar consigo mesmo, com a família, com os aglomerados mais íntimos, né, do nosso ser. E o objetivo desse encontro de hoje é propor que já que tem que fazer essa viagem, que a gente faça da melhor forma possível, usando a arte como ferramenta de acesso e organização, né, dos conteúdos que tendem a brotar do nosso inconsciente, pela nossa saúde, né? Ah, faltou minha apresentação, né, Linão? Tá Isso, bom. isso que eu ia te chamar. Então, bom, a apresentação é um negócio sempre muito, eu acho que cada apresentação minha eu faço de uma forma, são muitas facetas que a gente pode apresentar, né? Mas academicamente eu tenho formação como comunicador social, depois eu fiz um trabalho com ciências sociais na USP, de extensão, que foi o que motivou a abertura do projeto IAI, de Educação e Artes Integradas, em 2009. Começou, e eu passei a dar aulas, fazer grupos, sempre usando, né, nessa mesma linha que segue hoje, usando da arte como uma ferramenta, né, de acesso a, ao ser, né, ao ser humano e às seus sonhos, né, sempre trabalhando na linha proposta por Paulo Freire e Augusto Boal, de realização de sonhos, né, que depois, mais para frente, participando do Núcleo Junguiano de Florianópolis, eu fui fazer já também relações com os sonhos num outro aspecto, né, que não
esses sonhos como objetivo de vida, mas os sonhos como reveladores do nosso inconsciente, né? Eu também passei 4 anos da minha vida em processo monástico, né, num templo de origem clássica indiana, onde você pode também conhecer lá, né, ele não. E que me deu muito material de cunho filosófico, que inclusive é um material que eu uso para interrelacionar os conceitos junguianos, e que desde que eu comecei a estudar com a Rosane Sabá, que você entrevistou há pouco tempo atrás, né, tem sido de extrema qualidade, né, extrema assimilação, né, integração com os conceitos filosóficos indianos, né, e isso tem feito muito bem para mim, tanto como pessoa quanto como professor também, né, que esse é um posto que eu ocupo, passando para frente a mágica desses círculos mágicos, né, as mandalas. Eu acho que essa é uma apresentação que cabe hoje, e uma parte também. Sim, nesses 4 anos eu tive como diretor do Centro Cultural Vrinda e presidente no último ano também do templo, né? Mas hoje, Linão, eu gostaria de colocar uma apresentação da minha parte que não tá no meu currículo, vamos dizer assim, né? Mas que tem totalmente a ver com o contexto do que a gente vem trabalhar hoje, né? Desde criancinha, eu me mudei para um prédio lá em São Paulo, né? Eu falo agora de Florianópolis. Eu me mudei para um prédio em São Paulo que não tinha crianças. Eu era a única criança do prédio, era um prédio baixinho, e que ali eu ficava brincando comigo mesmo, né? Minha única companhia, vamos dizer assim, era eu. Então, e também não recebia muitas visitas em casa. Minha mãe nunca foi muito de receber muita gente assim em casa, então eu acabava ficando sozinho por muito tempo, né? Fechado, vamos dizer. E minha saída, desde que eu me lembre assim, minha saída para lidar com essa clausura, né? Com esse isolamento, sempre foi a arte, né? Na maior parte do tempo, a música, porque eu tinha um tecladinho lá, que eu comecei a tirar várias melodias e tal. Meu pai me deu um teclado maior e a música foi tomando meu tempo. Eu tinha um fone, claro, para não encher o saco de quem estivesse em casa junto ali. E eu criava meu universo, né? De olhos fechados ali, eu tocava. Eu lembro que às vezes eu desligava as luzes, fechava tudo, e ali eu mergulhava, né? Também o meu quarto ali, esse quarto dessa época, ele era todo desenhado, todo pintado, ele parecia assim um uma instalação, sei lá. Todas as paredes tinham sistemas, uma coisa ligava na outra parede, quem abrisse a porta conectava uma bomba, que se eu não fosse lá desligar a bomba, as luzes e as coisas aconteceriam e tal. Eu criei todo um universo para mim ali. E quando você me chamou para esse encontro, dentre outras coisas, eu me lembrei disso, uma memória bem antiga, assim, que estava lá guardada e que me veio, né? E que motiva também a minha proposta de hoje, né? Nossa sugestão de hoje, que é o incentivo, né? Agora que a gente não tem
para onde correr, é o incentivo à produção da arte expressão, né? A produção arte expressiva. E que é um momento ótimo para isso, né? A gente vai traçar alguns paralelos daí, né, Linão? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo muito importante no contexto. Quer dizer, a gente está enclausurado, né? Estamos enclausurados, de certa forma, isolados. Se não fosse a tecnologia hoje, a gente estaria, não sei como. É. Eu recebi uma mensagem ali no WhatsApp outro dia. Se fosse há 15 anos atrás, 15, Uhum, só 15, não existia WhatsApp, não existia internet, há 20 anos atrás era praticamente discada, né? Então, uhum. assim, se não fosse nos dias de hoje, assim, a gente estaria muito complicado, assim. E nesses momentos onde naturalmente entramos para dentro, o que sai de dentro? O que Aham. sai de dentro? E como sai de dentro? E aí, eu acho que esse papo é tão fundamental, porque o que sai de dentro pode sair de forma criativa, né? Ou como de forma destrutiva, né? Então, se a gente souber utilizar essas ferramentas que nós temos de expressão de qualquer nível, e a arte entra dentro desse contexto, se a gente souber usar essas ferramentas, a gente vai sair desse momento muito mais grandificado, nem sei se é essa palavra, engrandecido, né? Aham. Uhum. Engrandecido por conta da dinâmica, né? De trazer para fora aquilo que está lá dentro, né? Através da arte de expressão. E eu acho que é sobre isso que a gente coloca um pouco esse tema. Não sei o que você acha, Caio. Coloque aí os seus pensamentos a respeito desse assunto. Então, Linão, quando você fez o convite, né, na minha cabeça eu fiz o paralelo com imagens alquímicas, né? A gente nunca vê nas imagens alquímicas o alquimista ou a alquimista em um espaço aberto, fazendo suas, suas relações ali, né? Isso sempre está dentro de um campo, né? De um vaso, dentro de um espaço sagrado, né? Que é o laboratório, né? E que agora todo mundo está sendo chamado exatamente para esse laboratório, que é a própria casa, né? Tanto a casa do nosso, tanto a casa do nosso corpo, né? Quanto a casa da nossa que contém a nossa família, né? Ou mesmo que a gente esteja sozinho, né? Contém ali a nossa segurança, contém a nossa alimentação, contém o que há de básico assim para gente, né? Então nessa hora que a gente é chamado para esse vaso químico, né? Aqui está a oportunidade da gente, já que tem tempo agora, né? Eu não sei, não é todo mundo que vai de uma hora para outra se adequar ao mundo virtual e passar a trabalhar lá, mas agora com certeza a gente tem muito tempo, né? Muito mais tempo do que antes. Então, melhor usar o nosso tempo precioso
de forma criativa, como você disse, né, do que consumindo tantas informações, né, às vezes cruzadas, às vezes falsas, às vezes que não vão nos levar a lugar nenhum, né, ou a lugares que não podem não ser tão bons, né, para fazer arte, pô, fazer arte. E pensar assim que uma vez que a gente vem já de natureza com a, o poder criativo, né? Pensa que o ser humano, ele, na relação dos opostos complementares, ele tem o poder divino de gerar uma criança, né? Um filho. Esse filho, ele é um paralelo com qualquer obra, né? Artística, um projeto ou algo do tipo, né? A gente vem com essa grande diferença que é o que nos diferencia dos animais, né? O gato sempre foi um gato, vai seguir sendo um gato. A abelha sempre foi abelha e criou como abelha. Agora o ser humano desses 15 anos para trás aí, né? Para cá, é, já criou tanta coisa, né, Lina? Inclusive a gente poder falar de 15, 20, 30 anos, inclusive a gente poder falar assim, né, de Piracicaba e Florianópolis e tá trocando essa ideia. Então, a gente já vem com essa capacidade criativa que, com o tempo, por diversos motivos, a gente vai acobertando, né, vai desacreditando que é capaz de no sentido aí da arte, né, de criar, né? E isso fica para é coisa de criança, ou então é coisa de artista, ou então é coisa de quem não tem nada para fazer, né? E daí agora é que a gente pode ter esse convite, receber esse convite do chamado da arte de uma forma mais receptiva e como um desafio para a gente poder entrar nessa caverna, né? Que é a primeira fase da alquimia ali, né? É poder entrar para dentro da gruta, né? Entrar para dentro ali da parte sombria mesmo também, né? E ver ali o que tem ali, né? Porque essa é exatamente a matéria-prima para o opus, né? Para o objetivo alquímico, para chegar lá no ouro da alma, né? Então, a arte nos permite fazer essa jornada de forma branda, de forma doce, de forma lúdica e sutil, bem mais sutil do que se a gente fosse fazer, por exemplo, estudo de forma verbal, né? Numa, numa, por uma outra porta, né? Então a arte ela propõe uma porta de entrada para o inconsciente, uma porta de entrada pelos fundos, vamos dizer, né? Porque já vai lá no código-chave do inconsciente, que são os símbolos, as imagens e tal, né? Sabe que eu estava assistindo esse documentário sobre Freud, né, que está na Aham, Netflix. aham, E documentário não, uma série, né? Uma série que a Netflix criou. aham, Enfim, independente do conteúdo, independente do que está sendo trabalhado ali, é uhum, muito claro, né, a resistência à observação de algo que não se pode ver, uhum, principalmente no mundo patriarcal materialista que a gente vive, de aham, forma geral, uhum, uhum, né, e na ciência também, né, a ciência. Goethe, que foi uma das grandes personalidades da história, e que, em se tratando de arte, é uma referência para a gente que trabalha com as cores, né? uhum, Mas ele era um cientista, era um poeta, era um artista,
né, musicista, quer dizer, músico, né? E ele também não foi creditado em sua época, e ele tratava de uma coisa muito simples, que era a observação da natureza, né? Uhum. Então, esse pensamento cartesiano, materialista, patriarcal, onde só aquilo que pode ser provado por A mais B é que é válido, isso fica muito evidente no preconceito que Freud recebeu e depois que Jung também recebeu, né? Depois que Jung também recebeu e por isso até hoje ele não tem sido usado de forma para todo mundo na psicologia. No entanto, como eu sempre comento aqui, eu fui num seminário do Sonu Chandrasana, em 2015, se eu não me engano, onde ele lançou o livro dele, O Lamento dos Mortos, junto com Hillman. E foi feita essa pergunta para ele, por que Jung não está nas universidades, nas faculdades? E a resposta dele foi muito surpreendente, e eu repito isso desde então. Ele diz assim, o Jung ele está sim nas universidades. Está sim nas faculdades, nas universidades. No entanto, ele está, a maioria das vezes, nas pós-graduações. E eu acho isso fantástico, porque ele é base para um novo olhar, ele é base para um novo olhar em diversas áreas que não necessariamente a psicologia, né? Diversas áreas. E também costumo repetir isso, né? O próprio cinema vem usando de um arquétipo, que é o arquétipo do herói, para ganhar milhões e milhões de dólares. O marketing usa isso. Uma série de coisas usa os conhecimentos. No entanto, num panorama geral, há uma certa desvalorização desse interior, desse inconsciente, disso que não se pode ver. E aí, trazendo para um pouco daquilo que você estava comentando, Caio, hoje a gente tem a oportunidade, então, de fazer esse mergulho nisso que não se pode ver, por conta da ação de também algo que veio, né, no nosso momento atual e que também não se pode ver, que é o Pode ver. vírus. Uhum. Não é? Uhum. Olha que interessante isso. Então, Certeza. talvez seja um momento hoje para que a gente possa valorizar, começar a valorizar aquilo que não se pode ver. Sem dúvida. E aí que eu, e aí que eu venho é, puxar vender meu peixe, né? Que não é meu, na verdade, né? Mas é essa área que eu defendo, que é a prática artística, né? Arte expressiva com mandalas, né? Porque a gente até lançou no Jung na Prática, né? O e-book, né? Mandalas, o Espelho da Alma, e que isso gera exatamente isso, que esse espelho que vai, né, ser representado aí nas mandalas, ele é um espelho que não é para refletir o nosso exterior, né? Esse exterior visível e tridimensional aqui, que se o óculos está arriscado, se o óculos está torto, se o cabelo está torto, se no caso a maquiagem está passada ou não, essa espelho ele vai refletir a imagem do inconsciente, né? A imagem do que está invisível mesmo, né? E esse é o grande barato, né? Esse é o grande lance desse trabalho, porque é a partir dessa observação, né, que vai ser exteriorizada no trabalho, seja de mandala ou qualquer outro,
é que vai nos dar a riqueza do que, né, do que é para ser visto, seja ele bonito ou feio, né? E quando eu falo bonito ou feio, eu estou falando sempre de algo rico, né? E o bonito e feio que eu falo não é baseado em valor plástico, é, de estético desses que a gente está acostumado, né? De competição ou algo do tipo. E sim é, do nível do conteúdo do que nos aparece ali, né? Eu sempre digo que essa imagem que aparece, né, nas nossas mandalas, elas são frames de um filme, que é o filme da vida, né, da vida psíquica, dessa energia constante, que se inclina para cá e depois se equilibra para lá, e depois se inclina de volta e sobe para a luz e desce para a sombra. Esse é o desenho, inclusive é esse o desenho mandálico, né, do ser, né? E que aí se a gente se apega a é, se, se apega a esse frame, não como o, o todo, né? Mas como um pedaço, né? Uma foto desse filme, a partir da hora que a gente tem uma produção um pouco mais constante de frames, a gente pode começar a interrelacionar essas imagens, né? Olha, nesse dia estava assim, nesse dia estava assim, nesse dia estava assim. Qual é o padrão que existe aqui, 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 né? O que que tem aqui que sugere uma desarmonia? O que que tem por harmonizar? O que que tá legal? Nossa, que padrão bom que me identifica, né? Essas coisas todas podem ser observadas e ser consideradas a partir dessa produção, né? Mas ela demanda produção, pô. Ela demanda que você meta a mão na massa, né? Que senão a gente não tem acesso a essas riquezas. Com certeza, Caio. Com certeza. Você estava falando e eu estava me lembrando de várias coisas que a gente precisa fazer e precisa botar a mão na massa para poder obter esses resultados, né? Uhum. Análise de sonhos, por exemplo. O Jung analisou mais de 80 mil sonhos. Tem noção do que é isso, cara? Não, não tenho noção, não. Eu também não. É mais de 80 mil sonhos entre dele, do Freud, pacientes, etc., né? Uhum. Isso é um número muito grande. E a gente, né? Quando a gente fala assim, quando a gente vai falar sobre sonhos, né? Tem um caderninho, anote seus sonhos e tal, para poder fazer essa linha, esses frames que você estava falando, Uhum. né? E às vezes a gente não faz isso, né? E como que a gente pode, então, querer que essa expressão através do inconsciente ocorra, né, pela arte, por exemplo, se a gente não tem uma constância, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto muito interessante. A própria vida é um conjunto de frames, que se a gente olhar, a gente vê esse filme. Sim. E você falou de uma coisa muito interessante aí também, que é sobre a arte e a questão da simplicidade. Tem um texto do Jung, tá? Eu posso ler ele aqui? Não sei se... Oh, por favor. Eu acho que talvez caiba ler, porque isso está dentro de um contexto que pode contribuir com a nossa discussão, viu, Caio? Já está contribuindo ali, não. Manda ver. Olha só, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Tá sim. Ó, nada podemos mudar se não o aceitamos. Condenação não liberta, oprime.
Se um médico quer tratar um ser humano, precisa aceitá-lo como é. Só pode fazer isso quando já viu a si mesmo e se aceitou. Isso pode parecer simples, mas o simples é sempre o mais difícil. Na vida real é preciso muita arte para ser simples. Por isso, a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e a prova real da concepção de vida de uma pessoa. Que eu dê comida a um mendigo, que perdoe uma ofensa, que ame meu inimigo em nome de Cristo, tudo isso são, sem dúvidas, grandes virtudes. O que eu fizer ao mais íntimo dos meus semelhantes, estarei fazendo a Cristo. Mas e se eu descobrir que o mais íntimo de meus semelhantes, o mais pobre dos mendigos, o mais atrevido de todos os ofensores, o próprio demônio, estão todos dentro de mim, e que eu mesmo Uhum. preciso das esmolas de minha bondade, que eu mesmo sou o inimigo que precisa ser amado? O que acontecerá então? Fosse o próprio Deus que, se tivesse chegado a nós dessa forma desprezível, nós o teríamos negado 1000 vezes antes que um único galo cantasse. Ui, ai, ai. Caramba, não? Forte ele não. Cara, É, o Carlinhos. esse texto, ele está em... Nossa, eu vou lembrar o nome do livro aqui. Eu vou lembrar o nome do livro aqui. Mas e ele fala dentro desse contexto do médico que deseja atender o ser humano, cara. É muito Então, interessante. é, é, teve a palestra, teve a conversa com o professor Naime, não foi? E que está gravada, inclusive, né, dentre os conteúdos do Jung na Prática. E eu fiz exatamente essa pergunta para ele, porque ele falava sobre a constância das práticas artísticas, né, do Jung, que eu prefiro chamar de Carlinhos, né, para ter mais um pouco de intimidade. Quem sabe eu possa entender alguma coisa que ele falou chamando ele de Carlinhos. É, e, e a gente percebe a presença das artes num todo, né, na vida do, do Dr. Jung, e como que isso foi necessário para a codificação e para a teorização de tudo que ele compilou, né? Porque não são nem tudo que é do Jung veio da cabeça dele, né? Ele juntou muita coisa, né? Ele tem o conceito de enantiodromia, conceito de opostos, é, as 7 leis, as 7 operações alquímicas, as 7 leis herméticas. Ele bebeu de outras fontes que não vieram só da cabeça dele, né? Mas tudo isso foi também com a prática da arte, né? E ele levando esse monte de teorias e filosofias para a prática, para as mãos, né? Que ele conseguiu começar a juntar exatamente, né, nessa imagem assim, de juntar esse monte de coisa e dar forma para isso, né? Então é importantíssimo, né? Até esse é o título da nossa conversa aqui, que quem esteja nesse caminho, né, de estudo dos símbolos, procure encontrar os seus próprios símbolos, né? Procure observar a vida simbólica a partir da própria vida, não, para a gente não ficar olhando só para o outro e para o outro, né? A gente tem que ter essa clareza do de quais são as imagens que nos correspondem, né? E essas imagens vão aparecer pela arte, né? E outra coisa que eu não falei, né, que desde a imagem lá do, do laboratório alquímico, né, que a arte, nessa perspectiva, é exatamente a definição de arte pela alquimia é exatamente o processo entre prima matéria, né, mater, né, a, a matéria-prima ali em fusão, até
o final do processo, né? Desde do nigredo, albedo, rubedo, ali, a coroação do processo, a fruta, né, da árvore. Todo esse processo é um processo artístico. É um processo que passa por diversas operações, no caso das operações alquímicas, elas se resumem em 7, mas que estão o tempo todo em constante transformação, né? É uma mágica acontecendo o tempo todo. Essa é a mágica da arte, né? Essa é a mágica que a arte tem potencial de criar, tanto internamente quanto externamente depois, né? É daí que vem a poção, né? É daí que vem a, a vida eterna, né? Esses conceitos alquímicos que a gente ouve assim, e na hora que vem, sai daquela imagem toda estranha, né? É, medieval, vem para nossa mão, vem aqui, ó, aqui. Vem aqui nos quadros, vem no você pegar um papel, uma caneta, uma bique que está na sua casa e fazer. E pronto, aí você já está num processo, né? Claro que isso pode se intensificar mais ou menos de acordo com quem nos ampara, quem nos tutoria, quem, né? Ou se a gente está sozinho e tudo isso tem várias variáveis, muitas variáveis, né? Mas o fazer está na nossa mão, né? Está rolando esse processo artístico. A gente que tem que se dedicar é, a ele com, com a atenção que ele merece, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito que esse movimento que a arte permite, que é um movimento, não deixa de ser um movimento pendular, né, enantiodrômico, Uhum. no sentido, não de um lado para o outro, mas no sentido de dentro para fora, de fora para dentro. E Justo. acredito que esse processo é muito mais do que necessário nesse momento que a gente está vivendo. E para os médicos, para os terapeutas, para os psicólogos, para os artistas, para aqueles que atendem, que lidam com pessoas, para as mães, para os pais que lidam com os filhos, no sentido do médico cura a ti mesmo, né? Quer dizer, é o que o Jung diz ali, antes de lidar com o ser humano, eu preciso que eu olhe para mim mesmo, né? E que ferramenta gratuita nós temos, que é a arte. Usando a caneta Bic que você falou, ou desenhando no ar, né? Ou Aí já vira dança, né? aí já vira dança, que é arte, Uhum. né? Uhum. Ou recitando alguma coisa, ou Uhum. cantarolando. Você sabe que o Arthur está com 10 anos agora, ele não para de cantar, Caio. Ele É, canta o dia inteiro, ele cantarola, ele fica lá o tempo todo. Né? eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade de presenciar quando fui visitar vocês aí uma obra dele. Pois é, então, assim, quando nós, como seres humanos, eu fico me perguntando isso, sabe? Quando nós, seres humanos, perdemos a capacidade, de maneira geral falando, né? A capacidade de simplesmente nos divertir, expressar, sem ficar olhando se os outros estão olhando e julgando o que é, porque isso é uma característica masculina, isso é uma característica patriarcal, o julgamento. Uhum. Quando nós perdemos essa sensibilidade e essa empatia em relação ao outro, de observar aquilo que ele está fazendo e não querer entender necessariamente. Você sabe que o Arthur ele estuda numa escola Waldorf, e uma das mães, eu estava conversando com ela falou assim, até devo ter comentado isso em alguma live aí que eu fiz também, que ela chegou na escola e tinham alguns alunos, isso já faz alguns anos já, tinham alguns alunos com uma enxada, cavando um buraco, cavando lá cada um buraco, enfim, não sei como é
exatamente a cena, mas era mais ou menos isso. E eles estavam lá e, de repente, ela, nossa, que legal! O que vocês estão fazendo? Para que é que vocês estão fazendo isso? Aí eles responderam, para cavar, ué. Nós Aham. estamos fazendo isso para fazer isso. Quer dizer, por que tem que ter algo, um motivo para você fazer alguma coisa que não seja simplesmente fazer, expressar, realizar, na é verdade? Eu achei muito interessante. Eu acho que isso acaba conforme a gente vai crescendo e a sociedade vai pedindo respostas, né? Conforme a gente vai crescendo e a família olha para a gente e fala, tá, e aí? Quem é você, né, nessa sociedade que quer respostas, né? E aí a gente, infelizmente, deixa de ser criança, né? Ou então manda ela para o cantinho e fala assim, ó, fica ali quietinha, né? Porque você já não tem mais essa liberdade de fazer por fazer e mexer, né? Eu tenho um filho de 2 anos que a onda dele é mexer. E o brincar dele é mexer, ver e mexer, né? E olhar as coisas. Às vezes ele fala umas coisas assim que a gente demora para entender e ver que a perspectiva dele é totalmente diferente, né? Sobre a mesma coisa, é uma outra perspectiva. E infelizmente a gente vai perdendo isso, né, Linão? A gente a gente vai ficando mais duro, mais rígido, mais seco, mais chato. Eu não sei se eu estou falando só de mim, eu acho que eu estou falando no geral, todo mundo que cresce, né? É, e que a prática artística é uma prática libertária, né? A prática da arte, ela é uma prática de liberdade, né? E se for entender é, naquele paralelo ao químico, também, né? É uma forma de libertar o que há de mais puro e mais sublime, mais valioso de uma carcaça grossa, né? Que oprime, que, é, que, que guarda, né? Que mantém aquela força é, fechada, né? E é pela prática da arte que a gente vai, aos poucos, né? Ou cada um no seu ritmo, vai podendo exercitar esse dom divino que é a própria liberdade, né? Com certeza, Caio. Eu gostaria de contribuir com essa fala sua, lembrando duas questões. Assim. A primeira é que existe, na minha concepção, o conceito de arte e o conceito de expressão criativa, né? Muita Uhum. gente, até por conta dessa dinâmica nossa de sociedade, não se permite fazer arte por conta de julgamentos, né, patriarcais, enfim. Eu não sei fazer, eu não sou bom, enfim. E eu acredito que uma coisa é você fazer arte baseada num contexto estético X, Y, Z. Outra coisa é você fazer uma expressão, você se exprimir, se permitir expressar. E Uhum. eu acredito que dentro desse contexto, né, médico cura-te a ti mesmo, pai cura-te a ti mesmo, terapeuta, psicólogo, etc., cura-te a ti mesmo, mãe cura-te a ti mesmo, através da arte, eu considero assim que, no mínimo, a expressão criativa, no mínimo, se permita ler uma poesia, recitar uma poesia, nem que seja... Você sabe que, quando eu estava na faculdade, tinha uma discussão interessante e a gente chegou à conclusão de que artista não é necessariamente aquele que produz. Ele também, mas ele é também aquele que sabe apreciar. Uhum. Também tem alma de artista, aquele que sabe apreciar a arte. Quer dizer,
Então, são dinâmicas de conceitos, né, que se a gente permitir essa maleabilidade, a gente consegue usar esta ferramenta para a nossa vida, para o dia a dia, para a prática profissional. E, falando disso, eu posso dar um feedback de quantos e quantos e quantos médicos, agora médicos mesmo, entram em contato com a gente aqui no Jung na Prática, que dizem que querem ir para uma visão mais holística do ser humano, uma visão mais integrada, e por isso estão começando a estudar Jung, mas que não são familiarizados, porque vem de uma situação muito sistemática, né? Um estudo muito... Então, eu acho que é, sim, uma grande oportunidade, né, para cada um de nós, e para os médicos, aí, já que o tema é esse, possam fazer esse mergulho e fazer como Jung fez, e como os cientistas daquela época faziam, que é fazer um mergulho, um estudo, né, fazer ciência, fazer da autoexperimentação um estudo científico. Isso, porque a matéria-prima que vai servir tanto de condução para condução, quanto vai dar substância para o que a gente vai depurar, é nossa, não é de mais ninguém, né? É nossa. A gente vai pegar tanto o doce quanto o amargo, quanto o veneno e quanto o remédio, vai pegar tudo de dentro de si mesmo, né? Não tem outra. Então, esse é um chamado mesmo para a criação, né? É um chamado para a criação de diversas frentes, de diversas facetas novas que a gente vai ter que se ligar, vai ter que aprender, vai ter que refazer, desmontar, montar, né? Vai ter que ressignificar diversos conteúdos, e essa é a nossa oportunidade. Vamos ver, né? Por enquanto, eu ainda vejo que o baque foi pouco. Apesar de bem intenso, as coisas poderiam ser muito mais... né, a pressão poderia ser maior, né? Ainda. Por exemplo, se a gente não tivesse a oportunidade de estar compartilhando isso por internet, imagina se cai a luz, se cai a internet, aí a caverna que eu estava falando do laboratório, né? Esse espaço ia se fechar mesmo num clima mais apocalíptico, né? No sentido de revelador do que o que a gente está agora. Então, é, talvez não nos valha esperar por algo dessa magnitude para fazer o nosso trabalho interno, nossas criações e nossa obra, né? Nossa obra alquímica. A gente tem que começar já. Concordo plenamente, Caio. Concordo plenamente. Eu acho que aproveitar para olhar essa dinâmica de criação que cada um pode ter, através de inúmeras ferramentas, né? A criação, a expressão pode ser feita de diversas formas. E existem muitos médicos que usam a ferramenta da arte. Eu conheço muitos também, mas a maioria e a própria sociedade nossa não valoriza isso. Mas você falou da caverna e me fez lembrar você acha que eu vou falar do mito da caverna, né? De Platão? Não, 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 mas me fez lembrar que na antiga China, os iniciados eram colocados como dentro de cavernas mesmo, e fechada a porta, 3 anos e 3 meses e 3 dias, alguma coisa assim, e ficava lá dentro da caverna e só recebia alimento, e, enfim. Sim, tem histórias do Egito também, que eles tinham um percurso, né? Os iniciados
da escola de segredos, né? Eles tinham que passar por diversas pirâmides e um circuito, né, de iniciação. E esse circuito ele era todo feito sozinho, né? E muitas vezes em lugares fechados, às vezes em lugares com animais peçonhentos, né? Fechado em salas com animais peçonhentos e o camarada tinha que acessar alguma coisa ali para se harmonizar entre esses animais, né? Então tem muitos símbolos aí por trás. E essa coisa do isolamento, ela tá presente, né? A hora que você não já deu, já não fecha o olho um pouco, fecha o olho, a dificuldade de fechar o olho, né? Seja para fazer qual tipo de meditação que for, é muita. A gente está tão voltado para o externo, a gente está tão fascinado por esse espelho das, das imagens externas, né, das formas, da tridimensionalidade, que parar só para pensar que o espelho, né, quais poderiam ser as imagens internas, já é uma baita de um, de um desafio, né, Lino? Então, e é um desafio que uma hora ou outra a gente vai ter que passar, cara. Isso, a gente vai ter que lidar com essas imagens, a gente vai ter que lidar com a voz do nosso inconsciente, a voz da nossa totalidade, nos chamando para nos chamando para ela própria, para a própria totalidade, né? Esse é o, ela quer se expressar. O nosso ser, ele quer se expressar. Ele vem para se expressar no seu serviço, né? Na sua missão, no seu dharma. E se a gente oculta, se a gente abafa de alguma forma essa expressão, né, da nossa própria alma, isso é questão de tempo para virar um drama qualquer, né, uma doença, um acidente ou algo assim do tipo que volte a nos chamar dessa vez de forma mais densa, né? Para essa autoobservação. Né? Com certeza, aquilo que a gente não olha, volta como sintoma, né? Uhum. Aquele texto que eu li está aqui nesse livro aqui, ó, Psicologia da Religião Oriental, Psicologia e Religião Oriental. Acho que deve estar ao contrário, aí não sei, Não, dá para ler, tá mas eu não certinho. sei mudar aqui. Caio, eu estou adorando o papo, eu ficaria a tarde inteira aqui com você, mas eu tenho certeza que haverão outras oportunidades. Eu acredito realmente que é um momento para a gente ter esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão, para que a gente possa valorizar essa ferramenta tão primordial para o ser humano, que é a arte, né, a expressão criativa. E você está convidado a voltar, né, para bater um papo novamente, sempre que quiser. Se as pessoas que estão assistindo quiserem fazer seus comentários, depois eu envio para você, você dá uma olhadinha lá no canal, e a gente vai estabelecendo esse diálogo com as pessoas. E se vocês quiserem também, pessoal, vocês podem pedir para o Caio voltar. Apesar dele dizer que não sabe exatamente por que ele está no meio dessa turma toda, é porque ele tem um conteúdo riquíssimo, riquíssimo dentro dele. E eu tenho certeza disso e isso pode contribuir para muita gente. Caio, você quer comentar alguma coisa para finalizar aí para o pessoal? Quero te agradecer de novo, Lino. Quero comentar, quero convidar as pessoas que estiverem aqui nos acompanhando para também verem outros conteúdos que eu gravo e disponibilizo no meu youtube.com/barra Caio Félix Mandalas. Lá, inclusive, tem uma entrevista com o Lino, falando sobre bloqueios e desbloqueios criativos, né, Lino? A gente bateu esse papo aí na sua casa mesmo.
e depois um outro vídeo com depoimentos, que está relacionado em parte 1, parte 2, e é uma série, essa coisa dos bloqueios, desbloqueios criativos é uma série que eu pretendo seguir com outras conversas, outras pessoas, porque é de extrema importância, devido à carência, né, criativa, num geral, né? Então, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Lino, pelo convite, e sempre aceitarei, porque para mim também é um baita de um exercício, né? E eu aprendo bastante contigo, com tudo que você organiza em questão de conteúdos aí do Jung na Prática. Você e a Bia têm um trabalho pioneiro e que deve ainda crescer com muito amor. Gratidão pelas suas palavras e, bom, nós estamos juntos aí, Caio. Valeu, Linão, valeu mesmo. Pessoal, E vamos valeu lá. para todo mundo. Oi? Não, estava agradecendo de novo quem está participando. Pessoal, dê um pulo lá dê um pulo lá no YouTube do Caio Félix Mandalas, e vocês vão ver que tem muita coisa bacana. Ele é um artista fenomenal e tem muito conhecimento filosófico. Ele realmente é um cara para você seguir, para ver e para aprender e fazer também coisas que ele propõe. As mandalas dele são fenomenais. Fala, E Caio. tem o curso online, né, Lino, que você também participou na parte teórica, junto com mais 6 outros convidados, e a parte prática de como você, desde o zero, criar as suas mandalas, desde do desenho, né, do zero mesmo, até, se for o caso de você querer comercializá-las depois. Isso eu tenho um curso online que tá disponível e apresentado no meu site www.caiofelixmandalas.com.br. Quem tiver assistido essa conversa aqui ou qualquer outra através do Jung na Prática, vai ganhar um desconto especial. Daí tem que falar comigo, tá? Aí, pessoal, aproveitem, entrem em contato com ele. Eu vou deixar depois o link do site dele e do YouTube dele aqui na descrição. E se você tem interesse também em outros conteúdos mais profundos, conteúdos exclusivos, você pode olhar lá no nosso site, tem muita coisa gratuita lá. Tem o Jung Play também, que é uma assinatura mensal fabulosa, com os 3 congressos que a gente já fez. E o Byton na Prática, que é algo assim extraordinário, com o professor Carlos Byton. Vou deixar os links todos aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse encontro nosso, você acha que tem alguém que pode se beneficiar, compartilha, clica aí e compartilha. Não se esqueça de clicar no botão de assinar e ativar o sininho de notificações, ok? É isso aí, pessoal. Grande e forte abraço.